E aqui, para finalizar essa parte de ciclo, a gente tem bastante coisa para falar, então vou tentar ser conciso aqui. Parece que a gente estava muito pessimista, né? Então agora vamos falar do copo meio cheio. Eu acho que a implicação, né, de tudo isso que a gente falou é que ficou mais claro que o Fed vai cortar juros. Acho que até pouco tempo atrás existia muita gente que achava que o Fed não ia cortar juros esse ano, que ia cortar só em dezembro, que não precisava cortar juros. Eu acho que agora está bem claro que vai para um ciclo de corte. A gente está vendo, a gente pegou dois indicadores aqui, né, o Citi Surprise Index em queda desde o final do ano passado, né, agora está negativo, ou seja, isso significa que o mercado foi surpreendido para baixo no crescimento, isso leva à reavaliação do ritmo de crescimento. Então, o PIB foi revisado para baixo. A gente botou esse True Inflation Rate, que é uma métrica alternativa de inflação, né, como se fosse uma coleta de inflação mais ampla, tem lá 10 milhões de postos em que eles coletam a inflação, é uma métrica diferente do BLS, mas também está vindo trajetória de queda há muito tempo. Então, a inflação está recuando, a atividade está perdendo força. O Powell passou a mensagem no último FOMC de que agora a preocupação maior do Fed é o mercado de trabalho, mais do que a inflação. Né? Assim, a inflação está bem encaminhada para alcançar a meta. Mas agora eles estão preocupados com o mercado de trabalho. Né? Foi essa mensagem que ele passou, saiu um payroll esquisito, daí o mercado realmente reagiu de maneira muito abrupta, mas faz sentido essa preocupação dele. A gente mostrou a Sam Rule, que tem todas as suas peculiaridades, talvez não funcione agora como no passado, mas o que a gente está olhando com um pouco mais de lupa é a Beveridge Curve, que relaciona postos de trabalho abertos contra desemprego. Então, essa foi uma tese que o Fed acertou. Né? Ele falou que o mercado está com excesso de postos de trabalho aberto. À medida que a economia vai esfriando, os números de postos de trabalho vão diminuindo, que é você cair aqui na vertical desse gráfico. E isso aqui não gera aumento de desemprego. Só que agora esse ajuste, esse excesso já foi embora. Esse ponto vermelho significa que talvez a gente esteja caminhando para a área dos pontinhos em azul, que foi da última década, azul claro. E aí Acabou o regime excepcional do Covid, né? Estamos voltando agora para o mundo normalidade. normal. O que significa isso? Quando o número de postos de trabalho diminui, aumenta o desemprego. Tá? Então muita gente fala assim, o jobless claims não está subindo muito, não tem muita demissão, então está tudo tranquilo, o desemprego não sobe. Tomar um pouco de cuidado com isso, porque esse é um indicador meio que coincidente. Se você quiser um indicador antecedente, a melhor métrica na nossa avaliação é olhar postos de trabalho aberto e taxa de contratação. Porque o cidadão pode ser demitido e no passado tinha, sei lá, duas vagas em aberto, ele conseguia voltar para o mercado de trabalho muito rápido. Hoje talvez não, ele perca o emprego e não consiga voltar porque não tem tantos postos em aberto. E aí ele fica mais tempo desempregado, reduz consumo, que reduz venda, que assim vai sucessivamente. Então esse feedback loop que é muito perigoso, então a gente sugere olhar a contratação, hires rates, é muito mais interessante. Que está piorando. Que está piorando também. Então, o dado do JOLTS é super importante para acompanhar isso como um lead indicator. Dito isso, a gente está vendo aqui outra forma alternativa. Né? O Fed apertou demais. Né? Inflação implícita de 2 anos nos Estados Unidos abaixo da meta, 1,6%. Isso está gerando um juro real de 3% positivo. Se você pensar, o Fed hoje acredita que o juro neutro é 0,75%, que seja 1%. Mas você tem 2 pontos de gordura em relação ao neutro, numa atividade econômica que está desacelerando, um desemprego que está acima da Nairu, uma inflação que está caminhando para a meta. Então, não precisa ter esse excesso de juros. Né? E me parece hoje que o Fed está disposto a não ficar atrás da curva. Não acho que não vai errar tanto quanto errou na alta. Acho que na queda também é mais fácil de cortar do que subir. Já errou, né? Que era para ter cortado em julho, né? Eu passei um pano aqui para o Powell, mas sim, eu também achava que tinha que ter cortado em julho. Mas talvez agora ele vá, pelo menos, cortar 3,25, dependendo da evolução do caso, né, dos dados. Mas a barra para cortar 50 me parece que não é alto. Acho que a gente pode ver uma surpresa de corte de 50 bips na próxima reunião de setembro. Tá? E hoje o mercado já precifica para os próximos 12 meses 200 bips de corte, que é praticamente tirar esse excesso de juros. O mercado está dizendo que o Fed não será expansionista na política monetária. Ele vai tirar o excesso, que é basicamente o que a gente viu em janeiro. Em janeiro desse ano tinha 200 bips. Não, a gente olhou ontem, era 130, né? Para os próximos 12 meses. Isso. Que outra métrica que eu olho ciclo inteiro, o ciclo inteiro era 200. Mas é muito mais antecipado, né? Que antes ele ia 25 com calma, e agora já está precificando mais de 100 pontos em 3 reuniões até o final do ano. Né? O Fed tem que cortar e rápido, é isso que o mercado está dizendo. E eu acho que faz algum sentido tirar esse excesso para não ficar atrás da curva. E daí tem implicação para esses outros ativos, né? Se você quiser comentar.
Não, acho que é um pouco isso que você está falando, né? Tipo, tem o lado pessimista que a gente falou, mas por que que a Bolsa está resiliente com tanta coisa negativa que a gente acabou de comentar? É que realmente tem esse outro lado que olha quanto o Fed vai cortar aqui, 200 bips em 12 meses. Isso aqui a gente não via desde da Lehman aqui na precificação, basicamente, né? Então, como você falou, é o ciclo inteiro que tinha no começo do ano, só que em 12 meses. Né, até, sei lá, 2 meses atrás, a gente achava que novembro era uma reunião que estava fora de cogitação. Não. Era setembro e dezembro, 25 em cada. O mercado chegou a precificar 50 em setembro e já 50 em novembro e 25 em dezembro. Né? Então, agora voltou para um... Quando você vê a tabelinha que está meio pequena, 37 bips para setembro, quer dizer na prática que é 25 bips mais 50% de chance de ser 50 em vez de 25 bips. Então, está tendo 3 reuniões seguidas que eles estão dando meio que 50% de chance que vai ser 50 e não 25 bips. Né? Então, acho que isso que é o lado positivo, que nem você falou. A gente tem essa gordura aí de 2%, né, que o juro real de 3% aqui na ponta, com uma economia que está desacelerando e finalmente a inflação talvez já está resolvida. E parece que o mercado de trabalho agora também está meio que normal. Não tem porquê ele Traga o ficar... juro para o normal também. Vamos trazer os juros para o normal e se precisavam fazer isso rápido. O único medo, acho que onde ele errou, que é o que a gente vai falar próximo, é que o S&P dava uma sensação que estava tudo bem para caramba, que era por causa de AI. Por isso que eu mostrei aqueles dois mercados. Né? A parte de AI continuava bem, então eu falava, vou começar a cortar juros com o S&P que está subindo 15% no ano, vai gerar uma bolha, e tem todos aqueles, né? Aquelas teorias do passado que ele vai distorcer, tudo está muito forte, né? Quem vive... Né, nesse mundo aí muito relacionado ao mercado, está vendo o preço de ativos subindo e tal, mas a realidade é que a economia está acelerando, está normalizando, tem um monte de coisa, né, e o juros está muito alto, então a gente já pode começar a fazer o ciclo. Onde eu acho que ele errou exatamente, ele poderia ter feito 25 em julho, ido com calma, e agora fica essa sensação que ele está meio que um pouco atrás da curva e que se o S&P cair, ele dá 50. Então é legal que você tem finalmente o Fed do seu lado. A gente ficou 2 anos com o Fed indo contra você. Né, o Fed ficava vendendo call, né, que não podia deixar as coisas aquecerem demais. Agora ele tem uma put do Fed que voltou. Eu acho que a implicação do mercado, você falou essa frase do Michael Hartnett, que a gente sempre cita aqui em nossas lives, e né, sempre tem uma sacada legal, que é isso. Né, agora está na hora de procurar ativos que estavam sendo estrangulados com esses... Né, 5% né, de retorno aí no caixa em dólar. Ele cita alguns, né, empresa de real estate, small cap, e alguns mercados emergentes que estão bagunçados que nem o Brasil. Então, né, a gente resumiu aqui, mas tinha uma lista de outras coisas, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que o mercado está olhando e é realmente isso que começou a andar. Small cap teve esse probleminha com eleição, que a gente já vai falar também. Né?